Se você assistiu à entrevista de Carlson com Huckabee na semana passada, ouviu Tucker Carlson atacar o sionismo cristão ao questionar a própria base da reivindicação judaica à terra de Israel. É religioso? É étnico? Ele até citou um famoso caso judicial em que a um judeu convertido ao cristianismo foi negado o direito de retorno. Então vamos falar sobre a pergunta do Tucker, as meias-verdades e a realidade da lei e da história, além do potencial que elas representam para o Ocidente. Eu sou Ilan Zeldiaman e este é o Basic Law. Ok, duas coisas antes de continuarmos. Primeiro, o esforço de Carlson foi projetado para minar a moralidade da história israelense, ridicularizar o sionismo cristão e distorcer fatos para se encaixar em uma narrativa que ataca o próprio conceito de Estado-nação. Acho que uma refutação ponto a ponto seria uma perda de tempo, e este programa foca apenas em uma questão específica que é importante abordar. Em segundo lugar, recuso-me a debater com Carlson ou qualquer um sobre os direitos dos judeus à vida, liberdade e pátria, especialmente com quem acha que isso é negociável. O povo judeu caminhou por esta terra antes de Roma ser um império, rezou voltado para Jerusalém e retornou após milênios de exílio. Pertencíamos a esta terra, sangramos e sonhamos com ela enquanto a maioria das nações modernas ainda nem existiam. Nossa reivindicação moral, religiosa, histórica e nacional é indiscutível. Agora, como codificamos essa reivindicação em lei é uma questão mais complexa. E isso nos leva à entrevista. Em um trecho específico, Tucker atacou a reivindicação bíblica sobre Israel e a aplicação sionista cristã dessa reivindicação ao Estado moderno. Agora, ele fez isso em parte questionando as reivindicações étnicas e religiosas dos judeus contemporâneos à terra e como elas são expressas na política do Estado. Então, isso já é um salto tremendo de lógica, porque as leis muitas vezes são fruto de compromisso político e não de pura filosofia moral. Mas vamos ao cerne do argumento. Carlson tentou provocar Huckabee ao mencionar a lei do retorno de Israel, que concede cidadania automática aos judeus que imigram para Israel. Mas há uma ressalva. Ela não se aplica a pessoas que nasceram judias, mas que se converteram a outra religião. Carlson usou essa exceção sobre conversão para tentar criar uma divisão entre judeus e sionistas cristãos. Ele questionou: se a reivindicação judaica sobre Israel é étnica, por que a exceção religiosa? A pergunta parte de um equívoco sobre a identidade judaica, talvez proposital, e vamos chegar lá. A implicação era que a reivindicação étnica era fraca ou falsa. Além disso, ele seguiu tentando retratar falsamente os cristãos como perseguidos em Israel. E nós vamos discutir tudo isso. O JNS International Policy Summit de 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Inscreva-se hoje em jnssummit.org e use o código de cupom JNSTV. É JNSTV, tudo junto, para receber 20% de desconto em todos os ingressos. Estou ansiosa para ver você em Jerusalém. Então, ao criar seu espantalho, Carlson mencionou uma decisão judicial famosa conhecida como o caso do irmão Daniel. Ele não citou o nome, mas era exatamente disso que ele falava. E vale a pena discutir isso porque, se você conhece a história, o caso não prova o que Carlson esperava. Isso foi decidido em 1962 e foi uma decisão histórica muito difícil. Um homem nascido Shmuel Oswald Hufeisen salvou centenas de judeus durante a ocupação nazista da Polônia. Enquanto se escondia em um convento, converteu-se ao cristianismo e tornou-se o padre católico irmão Daniel. Em 1958, acho que ele pediu para imigrar para Israel como judeu sob a lei do retorno. Agora, o Ministério do Interior aqui recusou o pedido dele e o Supremo Tribunal acabou tendo que decidir. Um convertido ao cristianismo ainda pode reivindicar o status de judeu para fins de imigração? O tribunal acabou decidindo a favor da posição do Estado. Embora irmão Daniel continuasse sendo judeu pela definição religiosa, para fins da lei secular do retorno, o tribunal decidiu que um requerente não poderia ser judeu e cristão ao mesmo tempo. Apesar da decisão, a história termina feliz para o irmão Daniel, porque, embora ele tenha perdido o direito à cidadania automática, ele simplesmente passou por um processo normal de naturalização. E viveu como cidadão israelense e monge no mosteiro Stella Maris por 35 anos. Em seu testamento, ele deixou estas palavras comoventes: Eu experimentei tudo na minha vida e não tenho mais medo da morte.
Eu tenho medo da memória. Eu não sei se estou condenada ou se serei poupada, mas de tudo o que você possa saber sobre mim, gostaria que lembrasse que nasci judia e morri judia. Essa citação captura uma complexidade que os judeus ainda enfrentam hoje ao definir os limites de uma identidade judaica em um mundo moderno que a escancarou. Entre o final do século XVIII e o início do século XX, a identidade judaica europeia, antes nacional, religiosa e étnica, começou a se desfazer conforme os judeus passaram a participar plenamente da sociedade ocidental. Até então, os judeus sofriam perseguição com discriminação e violência, variando conforme a época, e quando os judeus conquistaram a cidadania em vários países europeus, sua integração muitas vezes ocorreu ao custo de redefinir a prática ou a crença religiosa. Movimentos modernos, incluindo o judaísmo ortodoxo, conservador e reformista, são todos produtos dessa mudança. Os judeus passaram mais de 200 anos tentando entender o que sua integração orgulhosa e muitas vezes bem-sucedida significou para eles individualmente e como coletivo. Somos uma nação antiga que se adaptou aos desafios da modernidade e às categorias ocidentais de identidade que não se encaixam completamente. Hoje em dia, esses debates continuam sendo centrais para o projeto de reconstrução da pátria judaica e não se trata de oposição a qualquer outra religião, mas sim sobre o que somos e o que não somos. Essa é a conversa interna que preservou o povo judeu ao longo do tempo e contra todas as probabilidades. Agora, a Lei do Retorno é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Ela foi aprovada pela primeira vez em 1950, 2 anos após o estabelecimento do Estado, 5 anos após o Holocausto. E foi apenas 11 anos depois que os britânicos haviam restringido severamente a imigração judaica para o mandato, numa época em que milhões poderiam ter sido salvos. Também vale lembrar que, nesse ponto da história, a relação entre a Igreja Católica e o judaísmo ainda era profundamente tensa em comparação com a de hoje. Somente em 1965, 3 anos após o caso do irmão Daniel, o Vaticano emitiu a Nostra Aetate. Foi a primeira vez em quase 2000 anos que a Igreja condenou oficialmente a perseguição aos judeus e repudiou a acusação de deicídio. Esse foi um ponto de virada enorme, mas em termos históricos, o aquecimento das relações ainda estava engatinhando. Nossa relação moderna deve ser respeitada, nutrida e valorizada. Mas, em parte, isso exige uma compreensão adequada de quão diferentes são as imagens de antes e depois. Agora, após a perda de 1/3 do povo judeu e durante os anos de expulsão dos judeus das terras árabes, essa lei ofereceu refúgio aos judeus. E nessa oferta reside o coração do Estado de Israel. É um governo civil que se preocupa profundamente, é claro, em garantir uma democracia próspera para todos os seus cidadãos, mas seu principal objetivo é proteger a pátria da nação judaica para aqueles que desejam ou precisam voltar a ela. Agora, com o tempo, a abrangência da Lei do Retorno foi ampliada, embora não sem muitas controvérsias que espero explorar em programas futuros. Hoje, o direito de imigrar é dado a quem nasceu de mãe judia ou se converteu ao judaísmo, seus filhos, netos e cônjuges, sejam judeus ou não. A exceção para a conversão ainda existe, mas, segundo as regras atuais, até mesmo alguém com uma avó judia pode imigrar pelo direito de retorno, mesmo que tenha sido criado como cristão, e esse tem sido o caso de centenas de milhares de pessoas. Esse caminho difere da cidadania transmitida automaticamente a filhos ou cônjuges de israelenses, independente da religião. E as dezenas de milhares que entraram buscando asilo, além do pequeno número de não-judeus que se naturalizaram de outras formas. Agora veja, mesmo antes de entrarmos na discussão maior sobre as reivindicações bíblicas à terra, os países deveriam controlar suas fronteiras. Eles podem priorizar alguns grupos na imigração. E enquanto Carlson pareceu torcer o nariz para a própria ideia de critérios étnicos para a cidadania, esse é um critério comumente usado em muitos países cuja existência aparentemente lhe causa menos incômodo. Até 2024, a Itália concedia cidadania a descendentes de antepassados de 1861. Até 2000, a lei alemã priorizava a naturalização de alemães étnicos que viviam no exterior. A Irlanda oferece cidadania aos netos de cidadãos. A Constituição da Armênia simplifica a cidadania para pessoas de origem armênia.
A Hungria oferece cidadania para quem pode comprovar uma linha ininterrupta até pelo menos um ancestral húngaro direto. Podemos abordar as características únicas da lei do retorno em outro programa, mas há uma premissa comum que deve ser destacada. Estados soberanos podem definir qual imigração priorizam conforme seus interesses nacionais. Isso é autodeterminação e dá peso e substância à identidade que esses estados consideraram importante o suficiente para viver e morrer por ela. Aqui está o ponto mais amplo para o Ocidente. Falar abertamente sobre questões de identidade tem se tornado cada vez mais difícil nos estados ocidentais. Em uma época em que fronteiras, nacionalidade e autodefinição caíram em descrédito, a disposição de Israel de lidar com essas questões abertamente se torna ainda mais marcante. Os debates israelenses e judaicos são confusos e essenciais. Eles nos mantêm conectados a uma identidade que sobreviveu sob condições impossíveis. Nós discutimos sobre quem faz parte, quais obrigações temos, como preservar a identidade enquanto honramos os direitos civis de todos. Os países ocidentais estão despertando para essas mesmas questões e, nesse processo, deveriam olhar para o caso israelense para entender como navegar por esses debates tão complexos ao longo do tempo e com sucesso. A abordagem histórica de Carlson na conversa com Huckabee foi apenas uma das muitas táticas usadas para garantir que a conversa deles não levasse a lugar nenhum rapidamente. Mas para aqueles dispostos a levar a história a sério, a lidar com suas consequências, a aprender suas lições, há conversas mais ricas esperando para acontecer. Até a próxima semana!